feliz, tá contente, né, gente? Parabéns, palmeirense. Aliás, olha, eu fico até preocupada com meu tio é palmeirense, meu padrinho, né, irmão da minha mãe. E toda vez que tem essas disputas de pênalti, eu não quero que ele assista, porque, né, pode passar mal do coração, porque dá muito nervosismo. Eu fiquei muito feliz com a vitória do Palmeiras. A Moca foi fogos, coitado do meu cachorro. Fala, Celso Cardoso. Me chamou muito a atenção a maneira como o Palmeiras conquistou a vaga. A começar em Belo Horizonte, quando perdeu por 2-0, a catástrofe estava desenhada. Que time! E ele foi lá buscar, no campo adversário, os 2-2. E aí depois... Também, se você colocar, não tomou 2-0, mas teve 2 jogadores expulsos. O Danilo, de uma maneira absurda, até agora não entendi. Indiscutíveis. Foi merecida a expulsão? As duas indiscutíveis. E o Palmeiras ainda encontrou uma capacidade tática, uma disciplina tática de diminuir os espaços, sabe? Contra um Atlético que ele é muito competente do ponto de vista de qualidade técnica. É porque no primeiro eu acho que tempo... esse Atlético deveria ser competente. Sim, mas eu estou dizendo teoricamente. Mas não é. Teoricamente. Não encontrou os espaços e, enfim. Então foi heróico o Palmeiras. Porque com o 10 ficou desde os 30 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras ele não tem o brilho dos times do Luxemburgo, talvez das academias, mas ele tem uma competitividade que você não tem como questionar. Eu acho que passa muito pela confiança. O Palmeiras é um time muito confiante. O Veiga, se eu não me engano, na saída de campo, falou muito sobre isso. O time pode ter jogador expulso, pode estar perdendo, o time não se abala, porque o time confia no próprio taco, sabe aquela coisa de, não, a gente tem condição de jogar assim. Com 1 a menos, tá perdendo, a gente tem condição de buscar. Bonito. O time tem uma confiança, uma autoconfiança muito grande por tudo que conquistou, por tudo que vem fazendo até aqui. Eu acho que são 2 pontos aí, duas leituras, né? Uma vergonha para mim, a atuação do Atlético foi vergonhosa, um time que mal conseguiu agredir o Palmeiras com 2 jogadores a mais. Uma vergonha. O Abel ainda deu uma aula lá, né, na coletiva. Agora, do lado do Palmeiras, soube aproveitar a confiança, a disciplina tática dada pelo Abel, além da atmosfera toda da torcida. Mas ganhou a vaga aqui, como o Abel diz, na cabeça. Por quê? Tomou 2-0 lá e não se abalou. Teve 2 expulsos e não se abalou. Ganhou porque entrou na mente do Atlético. O que você acha que ele não precisava ter feito na coletiva? Não, que ele mostrou assim, o Cuca vai ver depois. A gente não vai mostrar, não sei. Um caminho, um espaço. A gente vai mostrar, não sei se a gente não vai mostrar isso hoje. Não sei, acho que a gente não vai mostrar isso hoje não, né? Ô mestre, o que o senhor achou do jogo de ontem do Palmeiras? Fala pra gente. Olha, o pior que podia acontecer para o Palmeiras, aconteceu. Né? Nas 2 vezes, mas sobretudo ontem. Perder 2 jogadores, meu Deus do céu. Isso é, numa decisão, isso é um fato raríssimo, né? Primeiro, de acontecer. Segundo, de resistir a isso, a esse problema. Mas no caso do Palmeiras, caiu a sopa no mel, porque o Palmeiras é especialista em se defender. O Palmeiras ele tem força anímica e organização tática e técnica para fazer esse trabalho. Então, o que podia ser o pior foi o melhor para o Palmeiras, porque, como bem disse o Cuca, enfrentar uma retranca como essa do Palmeiras é duro, nego. Ele fala assim, não soube aproveitar os... Tudo bem, não soube mesmo, mas acontece que não soube por conta da grande capacidade do Palmeiras de se defender coletivamente. Entende? Então, isso aí é que vale a pena a gente ressaltar. Certo, mestre. Olha, a torcida do Palmeiras fez uma festa, não é mesmo, Alexandre Silvestre, que fala com a gente direto da academia? Silvestre, que noite linda, não é, para o palmeirense? Traz um pouquinho dessa repercussão de ontem para a gente, por favor. Em primeiro lugar, Michele, boa noite para você, para o nosso time do Gazeta Esportiva. A torcida do Palmeiras levou a equipe nos braços ontem, cantando do começo ao fim, antes, durante e depois. Em nenhum momento parou de gritar, de empurrar. Eu até disse aí na reportagem, foi uma espécie não de 12º jogador, e sim 11º, 10º jogador diante das expulsões. Aí, muita gente pode dizer, o Abel fez o que todo técnico faria. Quando teve o Danilo, volante expulso,
recuou o time, 2 linhas de 4, só um lá na frente. Não foi bem isso, não. Ele fez uma linha de 5 na defesa, reposicionando o Scarpa, que estava na ponta direita, para jogar de ala pela esquerda. Trouxe o Rony para lateral. 3 zagueiros compondo com o Marcos Rocha e não tirou um atacante ou um meia mais lento para colocar um volante de marcação. Ele recuou o Veiga para jogar junto com o Zé Rafael no meio. Então ele manteve os jogadores mais técnicos, mas mexeu as peças e segurou o Atlético Mineiro. Palmeiras, com essas 2 expulsões, pode ter problemas na semifinal. Verdão aguarda o adversário que sai do jogo dessa noite entre o Estudiantes de La Plata na Argentina contra o Atlético Paranaense do Felipão. No jogo de ida, 0-0 na Arena da Baixada. Os 2 jogadores expulsos, Scarpa e Danilo, diante do que tem acontecido nessa Libertadores, em lances semelhantes, esse tipo de entrada violenta, mesmo que às vezes sem querer, esses caras têm pego 2 jogos, ou seja, Scarpa e Danilo podem ser desfalques nas 2 partidas da semifinal do Palmeiras. Falando do Scarpa, o Scarpa foi pro chuveiro mais cedo, mas não tomou banho não. Na hora das cobranças ele ficou ali sofrendo, pirou o cabeção. A TV Palmeiras flagrou o momento e a gente mostra para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Aperta o play aí, diretor. Vai o Figueirense! Monstro! Monstro! Avisei! I see clearly everything's come to life. Better place in a broken dream, and we leave it all behind. Another chance to taste a dream. Bateu no gol! Gol de empate! Que pressão que nada! Bateu com firmeza, botou no Cara maluco, bateu. o jovem. Bateu com Para! Murilo! É tudo nosso! O Gustavo Scarpa deve ter se entupido de leite condensado e bolacha nessa madrugada, Michele. E ele que vai jogar na Inglaterra já tá falando bem inglês aí. Vocês viram ele cantando? Até já, com mais Palmeiras projetando o derby de sábado contra o Corinthians. Scarpa! Fala, Celso! Foi muito legal. Não posso gritar, desculpa, Pacheco. Eu acho meio, assim, me causa estranheza. Aquele clima, é legal o clima do jogo, torcida e tal, e ele tá com fone ouvindo um rock and roll ali, eu adoro rock and roll e tal, mas na hora do jogo, você perdeu o clima ali de torcida. Eu acho que é o Scarpa, é o Scarpa. Talvez... Você também do rock and roll. Era um momento pra ouvir um rock and roll ali, não sei, né? Sei lá, cara, ali eu não sei, o clima do jogo, torcida cantando, gritando, se esgoelando, o cara tá de fone ouvindo um rock and roll, você fala, porra... Como diria minha avó, cada um com a sua mania. É, lógico. Fique na sua, cada um na sua. Cada um com a sua mania. Mas, enfim, o Palmeiras ontem ele foi gigante. E, repito, o Palmeiras atingiu hoje... Hoje não, já nessa temporada. O ápice. Sob o comando do Abel Ferreira, é o melhor Palmeiras. Se o Palmeiras, que não era tão bom quanto esse, ganhou 2 Libertadores... Isso nos leva a crer que nessa temporada o Palmeiras ganha Libertadores e ganha Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem que pensar até o melhor Palmeiras desde quando? Porque eu acho que esse não é o melhor Palmeiras do Abel, é o melhor Palmeiras de muito tempo já. Eu acho que o melhor Palmeiras desde 1996, aquele ataque de 100 gols. Pode ser mesmo, pode ser. Edmundo, Havaí, Rivaldo, Roberto Carlos, porque o time eficiente se defende bem, faz gol, tá... Esse é melhor do que aquele? Assim, é isso mesmo. Aquele Palmeiras... Era mais genial. No papel, né? Ele era... Só que foram 6 meses. Exato. 6 meses. Depois os jogadores saíram e tal. E ganhou o Paulista mais 100 gols. Esse Palmeiras também já fez mais 100 gols. E eu concordo com o Silvestre naquela questão. O Abel foi muito inteligente. Assim, o time claramente... taticamente preparado para um momento desse, soube se defender, o Abel não colocou um volante, ele abriu, os meios fizeram papel de volante, os caras sabem mas que ele fazer. abriu, os caras... Faltou para mim, assim, o Abel fez a parte dele, que era um pouco do óbvio, que era dar a bola para o Atlético, recuar e saber se defender.
Agora, o Cuca, o Atlético, não é possível, cara. Não é possível. Assim, foi épico, parabéns ao Palmeiras, mas o lado de lá, o que o Atlético fez foi vergonhoso. Quem vai lá? Vamos falar só do que ganhou. Nossa, é uma vergonha. O que o Atlético fez foi uma vergonha. Aliás, o Abel sortudo, né? Não conseguiu dar um chute no gol. Mas então, eles não conseguiram criar nada com 2 jogadores a mais. Mas é difícil, o Palmeiras contra o Palmeiras. Você não pode desconsiderar a falta de espaço. O Palmeiras ele teve uma partida. Se você fala que o Atlético foi, se tira um mérito do Palmeiras que foi gigante. O Palmeiras foi gigante, ele perdeu um atacante, mas você tinha as linhas de 4 bem definidas. Era um 4 ou um 4. Perdeu mais um jogador, eram 2 linhas de 4. Acabou. É isso aí, não tinha espaço. Eu concordo que falta espaço, mas com 2 a mais você pode criar esse espaço e você tem que ter condição de criar esse espaço, ainda mais com um elenco desse do Atlético Mineiro caríssimo, que agora não tem chance no Brasileirão, fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores, nós ainda estamos em agosto. O Garrafa me mandou mensagem aqui, explicando que o Scarpa colocou o fone justamente para não ouvir a torcida. Isso. Para poder curtir o momento, por causa do delay. A TV deu delay, né? Tá explicado. Agora faz Boa, sentido. Garrafa. Estou amiguinhos agora. É uma coisa de louco isso aqui. Silvestre tá de volta com mais Palmeiras. Silver, o Verdão já tá pensando no clássico com o Coringão? Ou citar o Palmeiras e toda a torcida alviverde, claro que sim, é sábado à noite em Itaquera. O Palmeiras é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, 6 pontos à frente do Corinthians, que é o vice-líder, e o Abel Ferreira ontem aproveitou para projetar esse jogo. Dá para colocar o time titularzaço, força máxima, talvez disponível. O Abel fala desse assunto sem citar nomes. Diz aí, Portuga. Tivemos que entregar tudo o que tínhamos e isto vai ter consequências para os jogadores que jogaram, mas nós temos outros. E vamos fazer o que sempre fazemos, é fazer gestão de energia para jogar na máxima força. Falar aí com alguns fominhas, que nós temos aqui alguns fominhas que querem jogar todas, não é? Ser francos uns com os outros e como te disse, jogar na máxima força. É isso que nós vamos fazer gestão de energia, jogar na máxima força, esperar que os jogadores sejam sinceros e honestos, perceber que nós temos que fazer aqui alguma gestão, porque não é fácil depois da energia que despenderam hoje. Mas como já disse, eu disse-vos a vocês aqui várias vezes que nós íamos testar os nossos limites. Disse-vos que não sabia o que é que ia acontecer. E estes jogadores, não sei quais são os limites deles, não sei. Não ficarei surpreso se ele colocar em campo o Abel Ferreira no sábado, o time que começou jogando ontem, Michele, ou seja, o time titular absoluto do Palmeiras. Valeu, Alexandre Silvestre. Bom, o Santos anunciou